Por que não há estátuas de alguns não? Até mesmo a maioria dos últimos imperadores romanos do Ocidente. É como se depois de Valentiniano III, as estátuas simplesmente parassem. Mas mesmo antes disso, tanto o número quanto a qualidade das estátuas que foram encontradas parecem ter caído drasticamente. É como se depois de Valentiniano III, as estátuas simplesmente parassem de repente. Simplesmente não existem estátuas de Petronius Maximus, de Avitus, de Majorian, Líbio Severus, Anthemius, Olíprius, Glicérius, Július Nepos ou Rômulus Augustus. É como se, de repente, os imperadores simplesmente parassem de ter quaisquer estátuas feitas deles. Então o que aconteceu? Vamos tentar entender por que houve de repente uma falta tão grande de estátuas romanas após algum ponto no século V depois de Cristo. Um aspecto fascinante sobre o final do Império Romano é certamente a arte romana tardia. Já tentamos entender neste vídeo aqui como e especialmente por que o estilo de arte mudou durante o curso dos muitos séculos de existência do Império Romano. De um estilo muito detalhado e extremamente realista para um estilo bastante simplificado. Mas agora queremos entender outro grande mistério da arte romana tardia. Não porque ela mudou, mas porque, após certo ponto, a arte parece desaparecer completamente em sua totalidade. No século IV depois de Cristo, ainda encontramos muitas grandes obras de arte. Muitos imperadores ainda tinham impressionantes estátuas ou bustos feitos deles. De Maxentius a Constantino, aos filhos de Constantino a Julian, embora no caso de Julian seja um pouco debatido se aquela estátua é realmente dele, a Teodósio e assim por diante, encontramos muitas excelentes estátuas, tanto no antigo estilo naturalista, como este excelente exemplo de Teodósio, e encontramos muitas simplificadas, como por exemplo esta estátua de Constantius II. O busto de Eutrópios, no entanto, certamente ganha o prêmio como o busto mais feio da história romana, mas novamente, todos sabemos que a percepção da beleza é muito subjetiva. Mas parece que em algum momento, que pode ser aproximadamente datado em meados do século V, isso simplesmente para de repente. Em vez da qualidade da arte diminuir, ou o estilo da arte mudar, a arte simplesmente para completamente. A última estátua de um imperador romano ocidental é esta estátua de Valentiniano III, que reinou de 425 a 455, um reinado incomumente longo para aquela época, e muito infeliz para o Império Ocidental, como já descobrimos em alguns vídeos. E mesmo que o estilo artístico já seja de uma natureza mais simplista, ainda podemos observar alguns detalhes excelentes aqui, especialmente nas roupas. A maneira como o paludamento cai, o pano, e como ele está preso à fíbula, é surpreendentemente realista. De fato, apenas o rosto e o cabelo parecem ser simplificados, enquanto as roupas ainda são bastante elaboradas. O que dá credibilidade à teoria de que pelo menos parte da escolha do estilo artístico foi deliberada. No entanto, devemos também notar que o realismo do pano ainda é mais avançado nos bustos dos séculos anteriores, o que me faz acreditar que também houve, pelo menos em algum grau, uma perda de habilidade envolvida. Mas então os eventos caóticos dos anos 454 e 455 ocorreram. Primeiro, Valentiniano III matou o Magister Militum Flavius Aetius, e então, apenas um ano depois, Valentiniano III foi morto no Campus Martius em Roma, por 2 lealistas de Aetius. Embora nós, é claro, agora saibamos que Petronius Maximus era muito provavelmente por trás deste ato, porque apenas um dia depois, Maximus se declarou imperador. Então existe uma estátua de Petronius Maximus? Não. Claro, podemos certamente afirmar que isso é muito provável, devido ao fato de que ele reinou por apenas um pouco mais de 2 meses, já que ele já foi morto durante o saque vândalo de Roma em 455. Mas por outro lado, Publius Helvius Pertinax também foi imperador romano por apenas cerca de 3 meses em 193 depois de Cristo. Mas não temos apenas uma, mas 2, possivelmente até 3 estátuas de muito alta qualidade dele. Então não pode ter sido apenas a brevidade do reinado de Maximus. Depois, Avitus reinou por mais de 1 ano, mas ainda assim, também não há busto ou estátua dele. Após Avitus, Majorian, o próprio imperador heróico a quem dediquei este canal, reinou por quase 4 anos, mas aqui também, nenhuma estátua. E quanto ao seu sucessor Líbio Severus,
Afinal, ele também reinou por 4 anos, também sem estátua. Então Anthemius conseguiu governar por pouco mais de 5 anos nesses dias caóticos do Império Ocidental. Um imperador trágico e muitas vezes subestimado, sobre quem também fiz um vídeo. E ele também aparentemente não tem estátua. E nem é preciso dizer que seus sucessores, Olíbrios, Glicérios, Júlios Nepos e Trumulus Augustus, todos não têm estátuas. Então, como seria? Agora para algo diferente. Levante a mão se você sabe mais do que a pessoa média sobre a história romana. Levante a outra mão se gosta de denários. Você está de pé na frente da sua tela, assim? Agora preste atenção, Quenturion. Porque esta é uma maneira de usar seu conhecimento histórico interno para potencialmente obter alguns denários extras, ou até mesmo solidi no seu bolso. Estou falando de obras de arte preciosas, altamente valiosas, com uma história incrível por trás delas, de lendas como Picasso e Monet. Como você usa essa arte para, esperançosamente, melhorar suas próprias fortunas com obras-primas? Nos últimos 3 anos, a Masterworks usou belas artes para devolver resultados incríveis para pessoas como você, arquivando pinturas de vários milhões de dólares com a SEC e dividindo-as em ações. Isso não é cripto ou NFTs, são Picassos ou Banksys. Então, basicamente, a Masterworks permite que você compre ações de obras de arte valiosas e participe financeiramente de seu aumento de valor a longo prazo. Muito genial, se você me perguntar. E a melhor coisa é que o valor dessas obras de arte praticamente não está correlacionado com o mercado de ações ou outros ativos. A Masterworks acabou de realizar outra saída estratégica no final de novembro para um retorno líquido de 13,9%. Isso os leva a 9 saídas, 4 delas apenas nos últimos 3 meses, e essas 4 vendas retornaram 13, 17, 21 e 33 líquidos. Isso é incrível. As pinturas da Masterworks até esgotaram em minutos, mas você pode obter acesso prioritário imediatamente clicando no link na descrição. Obrigado pelo seu tempo, Quenturion. Então, de volta ao mistério das estátuas romanas ocidentais tardias desaparecidas. Podemos certamente observar uma coisa imediatamente, o que é muito aparente. Imediatamente, quando o tumulto e o caos desceram sobre o Império Romano do Ocidente, as estátuas dos imperadores simplesmente pararam. Após a morte de Valentiniano Ceso, houve um caos total. As tribos germânicas rapidamente ocuparam o vácuo de poder e expandiram-se. Os visigodos partiram para sua ofensiva, e Gaiseric e seus vândalos saquearam Roma imediatamente. Em tempos caóticos, provavelmente era desafiador encontrar alguém com as habilidades necessárias para criar estátuas ou bustos de alta qualidade dos imperadores romanos. Os tempos eram tumultuosos, os reinados dos imperadores apressados. Eles provavelmente tinham muitos outros problemas em suas mãos do que ter estátuas deles sendo feitas. Quando assassinos estavam à espreita em todos os cantos, quando a guerra estava se aproximando de todas as direções e quando a próxima invasão ou saque de Roma pairava sobre a cabeça do imperador como a espada de Damocles. Podemos, portanto, já notar que quanto mais caóticos os tempos, menor a probabilidade de ter algumas estátuas sobreviventes de imperadores. Isso não quer dizer que simplesmente não havia estátuas desses últimos imperadores romanos do Ocidente. Pode ter havido algumas feitas. No entanto, como os tempos eram tão desesperados, certamente eram muito menos em número do que quando os tempos eram bons. E, portanto, a probabilidade de termos desenterrado ou encontrado essas estátuas é muito menor. Pode haver estátuas de Antêmio, de Majoriano, ou até mesmo de Glicério em algum lugar até hoje, profundamente abaixo do solo, enterradas pelas camadas de séculos, mas certamente são tão raras que podem estar perdidas para sempre. Portanto, o caos dos tempos é certamente um fator, e isso pode ser confirmado pela crise do século III, quando alguns imperadores também não têm estátuas. E até mesmo o lendário Aureliano só tem este único busto sobrevivente. E até mesmo esse é contestado se é realmente ele. Então, podemos ver que se os tempos eram sombrios e caóticos, os imperadores tinham outros problemas em mente do que ter estátuas feitas, e, além disso, simplesmente não havia artesãos habilidosos suficientes por perto de qualquer maneira, porque eles provavelmente preferiam fugir para o mais seguro Império Romano do Oriente, que naquela época não enfrentava a incrível turbulência que o Ocidente tinha que enfrentar. Também podemos confirmar isso olhando para as moedas, o que eu já fiz até certo ponto neste vídeo aqui. Podemos ver que a qualidade das moedas começa a deteriorar-se muito rapidamente após Valentiniano III. Valentiniano ainda tinha alguns sólidos de alta qualidade,
Até mesmo as diferentes casas da moeda ainda mostram alguma boa qualidade no contexto da época. Mas as moedas de Majoriano, apenas alguns anos depois, têm uma qualidade dramaticamente reduzida. Parece que eles estavam com muita pressa, porque nunca se sabia quanto tempo o imperador viveria, ou quando a próxima catástrofe aconteceria. Você precisa trabalhar rápido, se uma espada de Damocles está pairando sobre sua cabeça o tempo todo. Podemos ver isso também confirmado nas moedas dos últimos imperadores romanos do Ocidente, que nunca mais recuperariam a qualidade e a habilidade artesanal das moedas de Valentim III, não importa onde fossem cunhadas. Mas a confirmação mais forte para essa teoria está no Império Romano do Leste. Enquanto o Oeste enfrentava sua lenta dissolução, o Leste se estabilizou, devido a razões que analisei neste vídeo aqui, e realmente encontramos que não há essa grande ruptura como no Oeste. Mas em vez disso, a arte de fazer estátuas ou bustos de imperadores continuou como se nada tivesse acontecido. Então, enquanto no Oeste ainda não encontramos nenhuma estátua de um imperador romano depois de Valentim e o terceiro no Leste, enquanto isso, encontramos esta cabeça de Teodósio II, e sabemos que deve ter havido uma estátua extremamente impressionante do imperador Marciano em sua coluna. A estátua provavelmente foi destruída no mais tardar, durante o saque dos Cruzados, em 1204, onde muitas outras estátuas também foram destruídas. Então sabemos que havia uma estátua de Marciano, que deve ter parecido assim, como imaginado pelo excelente ilustrador Antoine Albert. O sucessor de Marciano, Léo I, até tem um busto quase naturalista, quase como nos velhos tempos de Augusto ou Trajano, o que é fascinante e confirma que artesãos muito habilidosos ainda podiam ser encontrados no leste, e é bem provável que muitos deles tenham chegado do oeste. No leste, os imperadores podiam então escolher entre um maior grupo de artesãos habilidosos, e como não havia um caos tão absoluto como no oeste, os imperadores reinavam por mais tempo para que mais estátuas deles pudessem ser feitas, o que por sua vez aumentava a probabilidade de nós as encontrarmos também. Já que os tempos não eram tão caóticos no leste, os imperadores orientais do final do século V não foram confrontados com problemas tão insanos como os seus colegas ocidentais, e por isso podiam tirar um tempo para ter estátuas deles sendo criadas. Curiosamente, não há estátua de Zeno, pelo menos ainda não encontramos uma. Mas novamente, seu reinado foi mais tumultuado, seu trono foi usurpado por basiliscos por um ano, e além disso, houve também as rebeliões de Marcian e Rômulus, dois dos filhos de Antémios, sobre os quais quero fazer um vídeo detalhado, e de Ilus, ambos eventos bastante desconhecidos, que certamente merecem futuros vídeos. Então, em seu reinado houve mais caos no leste. Provavelmente havia menos estátuas dele, e por isso a probabilidade de termos encontrado uma é menor. De Anastásios I, encontramos um díptico de alta qualidade, mas mesmo mais tarde ainda encontramos estátuas, ou pelo menos restos delas, como esta cabeça aqui de Justiniano, ou esta aqui provavelmente também de Justiniano. Vemos, portanto, que enquanto no oeste a tradição de fazer estátuas diminuiu devido às razões mencionadas, no leste a tradição continuou por mais 100 anos. Veremos em vídeos futuros que então em algum momento até mesmo no leste, a arte de fazer estátuas começou a desaparecer e deu lugar ao mosaico. O mosaico começou a se tornar mais importante. E em algum momento no final do século VI ou início do século VII, a antiga arte de fazer estátuas imperiais também diminuiria. Então, algum dia encontraremos uma estátua de Majorian ou Anthemius. Bem, certamente não é impossível que em algum lugar nos territórios do antigo Império Romano do Ocidente, escondido profundamente sob a terra, possa haver algumas estátuas dos imperadores romanos desaparecidos cobertas pela terra de 1,5 milênio a partir de hoje ainda não descobertas. Podemos algum dia encontrar um busto ou uma estátua de Majorian, ou Anthemius, ou dos outros imperadores. No entanto, a probabilidade é muito menor, pois, como dissemos, provavelmente não havia tantas feitas, já que os tempos eram caóticos, e muitos bons artesãos provavelmente haviam fugido para Constantinopla. E os imperadores simplesmente tinham outros problemas em mente. Então, certamente não é impossível que vamos encontrar estátuas dos imperadores desaparecidos. Afinal, a arqueologia é um campo de estudo em constante evolução.
Muitas novas descobertas são constantemente feitas, como a recente descoberta de estátuas com mais de 2000 anos perto de Siena, na Itália. Quem sabe o que ainda está enterrado abaixo da terra e o que vamos encontrar? Incríveis descobertas certamente ainda serão feitas no futuro. Eu certamente espero que vamos encontrar estátuas de pelo menos alguns dos últimos imperadores romanos do Ocidente, porque seria absolutamente fascinante saber como Majorian ou Anthemius pareciam. Não é impossível, mas precisaremos de muita sorte para que isso aconteça. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre o fascinante tema do final do Império Romano. E considere apoiar meu trabalho no Patreon ou via associação ao YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Sério, este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube, ou sem as pessoas que nos doam via PayPal, e eu quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma. Agradeço a você, amigo. E se você quer aprender mais sobre por que o estilo de arte se tornou mais simplista no final do Império Romano, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em aprender quais valiosas obras de arte foram destruídas no Grande Saque de Constantinopla em 1204, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias tibiago e benevalete.